E eu tô com a mesma roupa que eu tô gravando agora. Acabei de terminar a primeira parte, vou gravar a segunda. Não vou trocar de roupa. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, me inscrever. Por que são manias que você fala de me inscrever? Me seguir. E é isso, vamos pro vídeo. Eu finalizei o vídeo contando sobre como foi receber a notícia. Agora eu vou contar como foi depois. Então eu recebi a notícia. Como vocês sabem, eu me senti mal, me senti péssima. Eu queria sumir naquele momento. Então eu fui, peguei o meu exame, fiquei uns 5 minutinhos sentada e eu saí. Encontrei a minha mãe na porta e ela tava conversando com a moça e eu só, oi, e fui. Fui andando. E a minha mãe falou assim, então vamos no Eduardo, que é meu irmão. Meu irmão tem uma loja umas 5 ruas depois dali. Dali a gente pede um Uber. Falei, tá, vamos. E eu fui indo. E a minha mãe tava tão nervosa, tão apavorada, que ela nem me perguntou no momento. Ela começou a falar, porque quando ela fica nervosa, ela começa a falar. E ela começou a falar, até que ela parou em 2 lojinhas pra olhar, não sei o que. Eu falei, mãe, vamos. Ela viu e falou assim, o que ele falou? Ele falou alguma coisa? Aí eu comecei a chorar. Eu não tinha chorado naquele momento, até ali. Porque na hora que eu recebi o exame, eu falei, não vou chorar. Não merece me ver chorar. E eu não chorei. Até que eu saí, minha mãe me perguntou o que foi. E ela me perguntou e eu comecei a chorar e eu falei, ok, é um cisto e ele tem quase 4 centímetros. E eu não parei de chorar ao carro. Então ela, não, tá tudo bem, não é nada, não sei o que. E a gente foi indo e eu fui chorando. Até que eu entrei no depósito na loja do meu irmão. Ele tava ali fora conversando com um amigo e o Eduardo e o Bruno tava lá dentro. E eu entrei e o Eduardo já veio atrás, já viu a gente. E eles, o que foi? Você foi assaltada? O que foi? E eu chorando. A mãe falou, a gente voltou no médico. Eu falei, e eu expliquei, um cisto, ele tem quase 4 centímetros. E eles, como assim? Não sei o que é um cisto? Faz cirurgia. E o Bruno falou, faz cirurgia. E a gente, não pode fazer cirurgia. Ele, por quê? Porque, teria que explicar, né? Só pode fazer cirurgia. Tem a opção de você fazer cirurgia, abre aspas aqui, né? Um videozinho. Você pode fazer cirurgia, mas você tem que não ser mais virgem pra fazer cirurgia. Como eu sou, não posso. É cirurgia só pra quem não é mais virgem. Então, é isso. Eu esqueci de falar isso. Aí a gente teve que explicar, enfim. E eu chorando. Eles já sabiam que tinha algo, porque na segunda-feira, antes do exame, né? Eu fiz o exame na sexta. Na segunda-feira, minha cunhada mandou uma mensagem, a esposa do Eduardo, falando que tava sentindo que tinha que conversar com a gente, enfim, que ia lá em casa no sábado. Então, minha mãe pegou e resumiu pra minha cunhada que a gente ia no médico, explicou. Então, eles já sabiam um pouquinho. E eu chorando, sentei. Na hora que a gente chegou, meu irmão do nada apareceu com 2 copos de água. E a gente sentou, e eu chorando, não sei o que. Minha cunhada apareceu lá, aí eu contei pra ela, eu chorava. Ela me abraçou e eu chorava. E ela conversou comigo, não sei o que. Enfim, aí a gente ficou acho que mais ou menos meia hora, porque o Bruno, ele tinha que buscar minha cunhada aqui na escola, na escolinha onde ela trabalha, então ele ia levar a gente até lá em casa. Aí a gente chegou em casa pra contar pro meu pai. Aí eu já tinha parado de chorar e tal, e contar pro meu pai, pro Guilherme. Aí ele explicou, não sei o que, aí meu pai já, tadinho, já ficou apavorado, não sei o que. Aí eu tive que explicar que tava tudo bem, né, que ia ficar tudo bem, não sei o que. E semanas antes eu fazer exame, e eu já sabia que podia ter algo, eu fui conversando com meus pais, né, pra que tá tudo bem, fique em paz, não fique chateado com Deus caso dê alguma coisa. E a mãe e o pai pensam qualquer coisa, né. E eu falei, e eu até, não sei o que eles estavam falando, eu brinquei, eu falei, gente, relaxa, eu não vou morrer não, tá tudo bem, né, eu não tô viva até agora, não passei por tanta coisa pra agora, né, ir embora. Então fique em paz, não sei o que, eu fui conversando com eles. E no dia que eu contei pro meu pai, podia ser coisas piores, podia ser mioma, né, então, graças a Deus não foi. E quando eu contei pra minha mãe já sabia, e eu tive
conheço pessoas que trabalham no hospital, e eu também recebi essa notícia de que poderia ser um mioma. E eu mesmo já sabia que poderia ser. Expliquei pra minha mãe e tal, e a minha mãe fez a pergunta: tá, você sempre quis ser mãe adotiva também? Falei, aham. E se tirasse seu útero, caso fosse algo muito grave? E eu lembro que eu parei e eu falei, não, não vai tirar, vai ficar tudo bem. E eu pensei dentro de mim e subi pra conversar com Deus também, né? Falei, sim, é verdade. Eu sempre quis ser mãe adotiva, mas também sempre quis gerar filhos. E então eu falei, não, não vai ser isso e eu não aceito isso. Falei, não aceito, não vai tirar e eu não vou perder a minha chance de poder gerar o filho, porque eu quero ter biológico e adotivo. Na minha visão, eu como mãe, é o mesmo amor. Eu, Júlia, de adotivo e biológico, na minha visão. Mas eu também sempre tive o sonho de gerar, de engravidar. Então, ouvir isso, saber disso, me machucaria muito. E machucou. Enfim. Ok. Então, fui falar, meu pai apareceu, minha mãe falou assim, melhor contar pra ele o que pode ser. E eu contei, falei, pai, pode ser mioma, antes de fazer o exame. E ele, não vai ser, não sei o que. Amém, ok. E ele saiu, foi pro escritório, ele tava abaixado, e minha mãe falou assim, acho que ele tá chorando. Eu falei, acho que não. Aí eu falei assim, deixa ele, caso isso esteja mesmo. Então ele pegou, falou não sei o que e foi até o carro. No início ele ficou 15 minutos com o carro ligado. E ali a gente sabe que ele chorou. Enfim, aí passou, então a gente chegou, então receber aqui a notícia que era um cisto foi muito mais tranquilo, porque é bem mais suave, né, um cisto do que um mioma. Enfim, aí chegou em casa, contei meu pai, então, pai, a gente vai ter que fazer tratamento, não sei o que, né, tomar remedinho, enfim. Depois desse dia, até mesmo antes de eu fazer o exame, meu pai, a gente não é de igreja mais, mas meu pai vai na igreja orar todo dia. E ele todo dia não, ele não ia todo dia, mas depois disso ele começou a ir todo dia, de manhã. E, enfim, ele sempre teve certeza de que isso se curaria. E ele me disse uma coisa que eu disse pra minha mãe chorando. No dia que eu saí do exame, a minha mãe falou, né, que ia curar e não sei o que, e eu falei que Deus poderia mudar o papel. E ela falou, não, claro que não, como assim, não sei o que. E eu falei que Deus poderia mudar o papel, que ele poderia diminuir o cisto no papel e como ele poderia não ter nada. E ela discordou. Nesse dia que eu contei pro meu pai disse a mesma coisa. Tô falando aqui pra que vocês entendam no final. E ok, minha mãe discordou, então tá. E quando eu fiz o exame, eu já tava adiantando a história, calma. Então aí a gente chegou em casa, eu contei meu pai começou pra igreja todos os dias. E na igreja tem uma garrafinha que você bebe 3 golinhos e ora pra Deus, agradece. Enfim, todos os dias a gente tem feito isso. E eu tive muito apoio da minha família e dos amigos desde que eu recebi essa notícia, até mesmo antes, porque algumas pessoas já sabiam que eu poderia ter isso, porque eu pesquisei sobre isso, comentei com pessoas que trabalhavam no hospital, enfim. Aí eu cheguei nesse dia e eu fiquei muito mal. E eu sempre fui subir aqui no banheiro, aqui em cima, eu fiquei sentada. E eu comecei a passar várias coisas na minha cabeça. E eu novamente chorando pra que Deus protegesse meu útero. E me veio na minha cabeça essa pergunta que minha mãe fez, né? Caso eu precisasse retirar meu útero. E eu tava sentada, triste, conversando com Deus. E eu tive um sonho, que eu não vou contar aqui ainda. Enfim, eu tive um sonho em que uma certa pessoinha me falava, passava a mão no meu rosto e dizia que ia ficar tudo bem. Há uns 6 meses antes. E eu nunca entendi isso. Ou até mais. Eu nunca tinha entendido isso. Eu ficava, mas o que vai ficar tudo bem? E isso ficava na minha cabeça durante muitos meses. O que vai ficar tudo bem? Então, quando eu recebi essa notícia e lembrei que algo poderia dar errado no meu útero, esse sonho veio na minha cabeça. Eu tive a confirmação que ia ficar tudo bem. Eu falei, ok, agora eu já sei o que vai ficar tudo bem. Enfim, então, depois disso, um peso saiu das minhas costas. Enfim, aí passou o dia 18 inteirinho que eu fiz a minha consulta médica e o ultrassom. Aí eu fiz, né, os exames e tal. Aí chegou o dia 19, eu consegui, no dia 18 mesmo, eu consegui marcar, assim que eu cheguei do exame
da ultrassom, eu consegui marcar o exame de sangue pro dia 19, no outro dia. Então eu fui e foi muito... Eu tenho um vídeo, eu vou postar pra vocês aqui. 7 horas da manhã. Eu já tava fazendo um exame de sangue. E eu tenho um pouco de trauma, depois eu conto sobre isso, eu tenho um pouquinho de trauma sobre de tirar sangue. É bem engraçado, e eles lá ficaram sabendo, né, que a gente comentou, então eles brincaram com a gente. Foram super simpáticos e tal. Minha mãe gravou, vou colocar aqui pra vocês. Depois disso a gente foi no mercado e eu brinquei, fingi que tava passando mal. Eu vou botar aqui agora, peraí. Morrer. Eu vou morrer, meu, antes de fazer o parto. Desculpa, brincadeira, Sérgio. É que elas falaram assim, eu falei pra pessoa, eu falei, a senhora vai com ela, tranquila, ela fala assim, eu vou meu marido e desmaia. Ela te entregou. Tchau, gente. Obrigado, meu querido, obrigado. Vocês já viram, então foi super divertido lá e tal. Então eu perguntei se podia ser um quanto antes. Eu precisava voltar na minha médica até dia 18 de janeiro. Então a moça falou que não, porque um desses exames, se eu não me engano é THA, alguma coisa assim, ele é muito demorado e já era fim de ano, então não ia conseguir entregar. Só ia conseguir entregar dia 4 de janeiro. Então, dia 4 de janeiro a gente foi lá. Enfim. Fiz o exame dia 19. Sabia que ia ficar só pronto dia 4 de janeiro, então não tinha como voltar na médica antes. Então do dia 19 até dia 4 foi bem complicado. Foi bem complicado porque passa tanta coisa na cabeça, você fica triste. Na verdade foi um mês de luta, do dia 18 de dezembro até o dia 18 de janeiro. Mas eu evitei o máximo de coisas, por exemplo, não pego peso, até hoje eu não tô pegando peso, não fico de máscara perto das pessoas porque meu sistema imunológico tá muito mais fraco. Eu não tô pintando cabelo, não posso pintar cabelo, também não posso ficar pintando a unha, a minha unha tá pintada, mas não posso, eu vou tirar e não vou passar durante um bom tempo. E então é isso, eu ainda tô tomando esse cuidado então, graças a Deus, nosso Natal, nosso Ano Novo foi bem tranquilo, bem feliz. Mas a preocupação sempre esteve aqui, todos os dias orando, pedindo proteção pra Deus. Enfim, foi bem complicado mesmo. Recebi essa notícia e aguentar um mês pra ter a confirmação dela. Enfim, então foi bem difícil esse um mês até ver o resultado. Enfim, me cuidei bastante e tal, tenho me cuidado. Aí chegou dia 4, eu fui lá, peguei os exames, aí foi mais 2 semanas, mais ou menos, até o dia 18. Cheguei dia 18 de janeiro lá, às 8h45, 8h45 era meu exame, né, eu já tava lá 8h30. Aí foi a minha mãe de novo e tal. Aí a doutora abriu os exames e ela me disse que é um cisto simples no meu ovário direito. Mas tem diferença, porque é o seguinte, tem um cisto que é um machucado e tem o meu cisto. O machucado teria que fazer mais tratamento, poderia me prejudicar, poderia afetar o meu útero, ia ter que fazer um tratamento bem longo, mas o meu não. O meu é o seguinte, por daqui ser virgem, o meu cisto é a junção dos meus hormônios e meus óvulos, que por não gerar um neném, ele virou um cisto. Eu tenho muito hormônio e eu tenho muito óvulo. Então, por eles, não evoluírem, eles se juntaram e viraram um cisto. Então, a forma mais natural possível, é um tranquilo, eu vou tratar agora com anticoncepcional. Eu ainda não comecei porque eu tenho que menstruar, então no meu primeiro dia da menstruação eu começo a tomar, tomo durante 24 dias, paro 4 e volto no 5º.
e é ele que vai tratar ele. Mas ela já me explicou que o meu cisto pode ir e voltar. Mas tá tudo bem. Até meu útero começar a funcionar, possivelmente ele vai ir e voltar. Mas é claro que a gente já orou para que ele suma logo e não volte. Mas tem essa possibilidade. Enfim, então tem esses 2 cistos. E graças a Deus é um cisto por conta dos meus óvulos. Porque se fosse um machucado, seria meio que um corte, então ia ser muito mais difícil tratar. Então, por mais que eu esteja chateada por ter um cisto, ele não vai me fazer tão mal quanto um machucado faria. Enfim, agora eu vou falar a parte dos exames. Os exames de sangue, minha mãe estava preocupada por conta colesterol e tal. Eu tive um colesterol muito alto quando era mais nova, ao ponto de ser comparado de um idoso. E graças a Deus meus exames deram perfeitos. A doutora falou, ele está perfeito. Eu tenho eles aqui nas minhas mãos, então eu olhei também. Deixa eu dar um exemplo. O normal é 20, eu tô com 25, então eu tô acima do normal. Então realmente minha saúde tá muito boa. E por mais que eu tenha perdido muito sangue esse ano de 2020, eu ainda tô com uma taxa meu sangue ainda tá muito alto, ainda tenho muito sangue, então, graças a Deus, era pra estar pouco, caso, né, por conta do sangramento, mas não tá acima, né, como pode dizer, tá mais do que o normal, então, graças a Deus. E deu isso no cisto, então é um cisto simples no ovário direito, que é por conta dos meus óvulos, que querem virar neném. Enfim, e foi tão assim, a parte agora que eu falei que Deus podia mudar no papel. Então, falei no último vídeo que eu falei que Deus poderia mudar o papel, dando outro resultado, e meu pai falou a mesma coisa. Enfim, o médico disse, né, na hora da situação, que ele tinha 3,95 centímetros e ele era realmente grande. Eu vi ele e ele era realmente grande. Ele era um pouco menor que o meu celular, talvez aqui assim, isso. Então ele era grande, não era mentira, o médico não errou. Mas no papel, e a doutora viu, falou, tá 2,95. Ele diminuiu quase 2 centímetros. A única resposta é Deus. Porque o médico não errou. A moça colocou no computador que gerou o meu exame. Então ela colocou 3,95. Eu vi o médico falando e eu vi ele no meu útero e ele era grande e grosso. E não, ele tá pequeno e fino. Deus mudou o papel. Eu estava certa e meu pai estava certo. O jeito que o médico falou, por mais que ele me assustou, mas ele não assustou tanto porque eu vi o tamanho dele, eu vi a largura dele, eu vi a moça colocando esse valor no computador e ele foi gerado pra moça aqui, só colocou no papelzinho. E no papel ele tá 2,95. Eu não tenho outra explicação a não ser Deus. Tudo bem? A pessoa, vocês podem falar, não, foi um erro. Ok, amém. Mas eu acredito que foi Deus. Deus pode fazer isso. E eu tinha dito isso enquanto eu estava chorando depois de receber o exame. Então Deus mudou sim meu papel. E foi tão assim que a minha mãe duvidou quando a médica falou. Porque ela falou, não é possível, Júlia. Esses exames de sangue devem estar errados. Como que diminuiu? Até que caiu a ficha dela. Que Deus poderia fazer isso. Enfim, eu tô com um cisto, mas ele é por conta dos meus óvulos. E ele diminuiu 2 centímetros em um mês. Quer dizer, eu não sei como, né? Não foi em um mês. Ele diminuiu. E mesmo tendo muito sangramento, a minha taxa de sangue está alta. Então, eu tenho os papéis, eu vi os papéis e eu também achei que ia dar muita coisa errada no meu sangue e não deu. Então,
Aí ela me passou um remédio, eu ainda não comecei a tomar o anticoncepcional, como eu falei. Ele é um pouco mais caro, na verdade. Ele custou R$40, porque ele não é só pra prevenir a gravidez, como é pra, como posso dizer, pra tratamento, então ele é mais caro. E eu tenho que tomar isso durante um ano. Então em dezembro eu volto pra ver se o cisto já foi embora. E, porém, é uma parte muito importante. As minhas dores não tem nada a ver com o cisto, a médica disse. Então, depois de começar o tratamento com o anticoncepcional, se em 2 meses eu tiver sangramento e dor... Nossa, gente, eu tava olhando aqui minha perna. Acho que tem que fazer uns exercícios. Enfim, eu me desconcertei. Se em 2 meses, usando o remédio, não parar o sangramento e a dor, eu tenho que voltar na médica, porque aí é outra coisa. É outro órgão que tá com um probleminha. Enfim, não tem mais sangramento, mas eu ainda sinto dor, um pouquinho de dor. Mas vamos ver se com o remédio não melhora. E é isso. Eu vou continuar fazendo postando vídeo sobre isso, de como tá me sendo uma mudança, principalmente depois que eu tomar o remédio, porque acredito que vai ter muita mudança no corpo, né, no organismo, no hormônio, e eu vou continuar falando aqui. E se você é uma menina que tá sentindo dor, tá sangrando muito, não tá vindo sua menstruação, vai no médico. Se você é uma mãe que tem sua filha com uns 8 anos, mesmo que ela não menstrue, é bom levar lá no médico. E é recomendado você ir de 6 em 6 ou em cada um ano, né? De 6 em 6 meses na médica, ginecologista, ou de cada, uma vez por ano. Não importa a sua idade, principalmente se você já entrou na menopausa. E uma coisa que ficou na nossa cabeça do porquê que eu tava com cisto, porque o cisto geralmente dá em pessoas mulheres na menopausa, e é porque eu menstruei muito cedo, eu tenho muito hormônio, então foi por isso. Desculpa se esse vídeo tá muito grande, se o outro também tá muito grande, e desculpa ter sumido tanto tempo, mas eu fiquei realmente muito sem cabeça. Foi um mês muito, muito difícil e eu não tive cabeça pra gravar, mas eu já tenho um vídeo planejado pra outra semana, eu acho. É um vídeo sobre crimes ainda não resolvidos. Já tem todo o histórico, assim, né? Todo o script, só tem que gravar. Acho que gravo amanhã, tenho certeza. E é isso. Tô com medo de ficar grande. Pra finalizar, muito obrigada por assistir até aqui. Me desculpa mesmo. Eu não sei se eu vou voltar com os vídeos toda semana, se vai ter 2 vídeos por semana. Mas me acompanha no Instagram, é muito importante, porque é lá que eu dou, né? Eu falo o que tá acontecendo, eu falo quando tá tendo vídeo. E eu postei alguns vídeos lá. Eu postei sobre produtos de cabelo, tá salvo lá em Meus Cabelos. Um tratamento que eu tô fazendo por conta que os meus hormônios terem modificado muito. Eu tive muita queda de cabelo, muito fraco e muita oleosidade. Então eu postei lá nos stories, tá salvo. E eu também postei sobre psicologia infantil, que eu uso com crianças. Também tá lá, tá salvo lá como psico infantil. Então é muito importante você me seguir lá pra você saber. E por favor, né, não esqueça de curtir, comentar, me seguir no Insta, TikTok, falar o que vocês acham, se vocês já passaram por isso, se você conhece alguém, se faz tempo que você não vai de ginecologista, se você nunca foi. E é bom vocês irem. Beijo, ficam com Deus, e depois eu vou voltar de novo explicando mais. Se você quiser ver o resuminho, talvez eu tenha explicado melhor, lá nos stories do Instagram também tá lá, cisto no útero. É isso. Beijo.